gente começou explicando o que era a violência, falamos de violência física, de violência no Brasil, falei dos linchamentos e dos números assustadores da violência que percorrem no nosso país. Falei sobre violência verbal, né, que é a agressão que envolve o xingamento, que envolve o desmoralizar a pessoa, né, tem a ver com a questão moral e com a questão de humilhar determinadas pessoas. A agressão verbal acontece muito nas relações, né, se discute pouco sobre a agressão verbal, mas ela acontece muito nas relações do dia a dia, seja numa relação inclusive de trabalho, que pode gerar um assédio moral, numa relação matrimonial, numa agressão do homem contra uma mulher, por exemplo, ou vice-versa, mas é uma agressão que acontece com bastante frequência. E as violências que eu vou discutir hoje são violências patrimoniais, a violência patrimonial. A violência patrimonial acontece muito na relação da violência contra a mulher, que é algo que a gente abordaria com mais calma no presencial, mas não vai dar tempo. Então eu vou falar rapidamente da violência patrimonial como uma forma de tirar a autonomia financeira e a autonomia de vida de uma outra pessoa, de uma parceira. No caso, grande parte, ou quase 100% dessa violência patrimonial é do homem contra a mulher, que consta inclusive na Lei Maria da Penha. É você proibir que a pessoa tenha um emprego, e ao não ter emprego ela não tem renda e não tem autonomia, ela se torna dependente. Isso é bem característico de uma violência doméstica, né? Você se torna dependente emocional e financeiramente. É você não deixar a pessoa abrir uma conta corrente, por exemplo, não deixar a pessoa adquirir qualquer tipo de bens ou patrimônios, se tornar plenamente dependente da sua questão financeira. E ao se tornar dependente da sua questão financeira, isso torna um caminho muito mais difícil de você conseguir se separar, se desvincular. Mesmo sofrendo tal agressão, você se sente dependente daquele relacionamento. Isso é muito comum, isso se dá de uma forma muito velada, ele não é tão claro. Por isso que eu começo com as violências mais claras. Eu comecei com o linchamento e com a violência física. Essas são claras, você está vendo, né? Vocês presenciaram já em escolas isso. Mas a violência patrimonial, por exemplo, a verbal também se presencia. A patrimonial já é mais velada, tem que prestar atenção para saber se aquilo está acontecendo. Depois da violência patrimonial, eu queria falar um pouquinho da violência simbólica. E da violência simbólica também é uma violência muito ligada às ideias de padrões, mas é uma violência muito mais de uma agressão de ego e de psicológico do que uma agressão efetiva. Por exemplo, você determinar padrões por uma sociedade e a pessoa está fora do padrão e se envolve numa violência simbólica, isso é o conceito de um sociólogo, do Pierre Bourdieu. E aí você entra, por exemplo, quando você fala que determinados padrões são bonitos e determinados padrões são feios e aquelas pessoas não estão no padrão, elas se sentem violentadas, agredidas, baixa autoestima, aquilo é uma forma de violência. Por isso que a gordofobia é uma grande forma de violência, por exemplo, entre vários outros que a gente podia debater muito na escola, né? E você agredir, por exemplo, culturalmente uma outra pessoa, você debochar da cultura, você debochar do princípio religioso dos outros, você debochar da forma como ela se veste, isso é uma violência simbólica muito clara, que acontece de forma muito efetiva na sociedade. Tá? E por último, até achei que daria para falar da outra violência, mas a próxima violência eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo, vai ser para a semana que vem, porque eu tenho 5 minutos. Agora o sistema que grava as aulas não grava mais do que isso. Que é o cárcere privado, que é uma violência mais rara, esse consta também na Lei Maria da Penha e na violência contra a mulher, por exemplo. Não tem só contra a mulher, mas consta como uma forma de violência, mas ela é mais rara, mas existe. O cárcere privado é diferente do sequestro, é você colocar em cárcere uma pessoa que por muitas vezes está até sobre a sua tutela. Tem cárceres, por exemplo, de maridos que fazem com mulheres, você tem cárcere... Agora, por exemplo, tem cárcere de pai com filho menor de idade, está sobre a sua tutela, você manda naquela pessoa, então aquilo não consta como um sequestro. Você prende a pessoa, acorrenta no banco, acorrenta na cama, não deixa sair de casa. Tem gente que ficou 10, 15, depois de muito tempo se descobriu que não conseguia nem sair de casa porque era proibido, existia um cárcere. Bom, estou correndo porque preciso despedir, vai terminar esses 5 minutos. Semana que vem eu falo um pouquinho mais de violência e aí na outra semana eu finalizo o nosso assunto sobre violência. Um abraço, meninos e meninas do 2º ano do ensino médio. Até a próxima.